Hoje a gente vai falar sobre a interpretação laboratorial do EAS, que é o popularmente conhecido como o exame de urina. Então é um exame muito simples, rápido de fazer, é um exame muito barato e que ajuda muito no auxílio ao diagnóstico do médico. Então a gente vê quem trabalha na saúde, sempre ele está associado aos exames mais pedidos na clínica médica. Então, seja para qualquer outro exame, para qualquer diagnóstico de qualquer doença, primeiro a gente sempre começa com exames básicos, né? Hemograma e EAS. Então o EAS ele está sempre junto e muitas vezes ele vai ser usado também para a gente acompanhar a evolução de uma determinada patologia ou uma infecção de urina ou para acompanhar o tratamento, se deu certo ou não. E hoje então a gente vai falar um pouco de como que é realizado e e a gente vai entender o resultado de um exame de urina, né? O que significa cada um daqueles analitos e fazer a correlação então com a clínica médica. Bom, então EAS é a abreviação de elementos anormais e sedimentoscopia. E aí tem vários sinônimos. Então, uranálise, uroanálise, urina tipo 1. Então, às vezes chega no laboratório diversos sinônimos. Então, exame de EAS, ou uranálise, ou urina tipo 1, uroanálise, são todos sinônimos e todos representam a mesma análise. Então, como eu disse, é um exame muito feito e é muito aceito, né, pelo paciente, porque ele é indolor, né, não tem agulha para coletar, então é uma coleta simples, o resultado ele é rápido, então mesmo no esquema de urgência, se for um exame de urgência, em 1 hora a gente consegue fazer o exame de urina, né, não tem custo alto para o laboratório, né, e esse exame ele vai dar pistas importantes sobre doenças, então mesmo que ele não consiga diagnosticar, fechar o diagnóstico, mas ele vai dar pistas. Então, por exemplo, ele vai falar se ali tem uma infecção de urina ou não. Então ele não consegue determinar qual a bactéria, qual outro micro-organismo está causando a infecção de urina, mas a gente já sabe que tem, né? Então as pistas são importantes por meio do EAS. E a gente também pode identificar problemas não manifestados. Então, por exemplo, por meio do EAS a gente pode descobrir, por exemplo, se o paciente tem diabetes ou está iniciando, né, uma diabetes, por exemplo, porque pode aparecer esse açúcar na urina, então mesmo que ele ainda não saiba. Então, é um exame que vai fazer uma análise física, química e microscópica dos elementos que estão na urina. Então, o que eu estou querendo dizer? A análise física, e a gente vai olhar a urina para ver a cor, para ver se ela está transparente. Na análise química, a gente vai olhar a densidade, o pH dessa urina, se tem corpos cetônicos, por exemplo. E no exame microscópio é que a gente vai procurar as células. Então, se tem leucócitos, se tem hemácias, se tem bactérias, e aí nós vamos ver um por um desses aqui hoje. Bom, então só para lembrar, então o que é a urina? Então o rim, a gente tem o órgão, né, o rim, para fazer a filtração dos produtos metabólicos e excretar. E excreta com água. Então aquilo que não vai ser reaproveitado pelo organismo, aquilo que vai ser tóxico para o organismo tem que ser eliminado. Então quem faz essa função de filtragem é os glomérulos que estão nos rins. Então esse filtrado glomerular vai para os túbulos renais, e aí ali é processado e transformado em urina. Então a gente fala que a urina ela obedece um equilíbrio entre a filtração dos glomérulos lá nos rins, reabsorção de substâncias ao sangue, então aquilo que ainda pode ser útil para o organismo vai ser aproveitado, vai ser reabsorvido, e aquilo que vai ser tóxico para o organismo vai ser eliminado, ou seja, vai ser secretado para os túbulos. Então tem sempre que ficar em equilíbrio no hospedeiro. Então tem a filtração, depois reabsorção daquilo que ainda é útil e secreção de substância para os túbulos para ser eliminado. Então é aí que isso é que faz a formação da urina. Então, o que é secretado no meio da urina? Então, a gente tem ureia, creatinina, cloreto, sódio, potássio, hormônios, vitaminas, medicamentos, tudo aquilo que o organismo não vai mais utilizar. Então, isso é que pode aparecer na urina.
Bom, então aí, antes da coleta e do processamento de urina, a gente tem uma fase extremamente importante, que é a orientação sobre a coleta de urina. Então, essa orientação, ela pode ser dada por uma pessoa lá do laboratório, né, que muitas vezes não é um profissional da saúde. Então, às vezes, a gente chama de administrativo, ele faz parte, né, da equipe administrativa do hospital ou do laboratório. Então, ele é responsável por receber o paciente, fazer o cadastro e pegar essas amostras. E, muitas vezes, é essa pessoa que vai orientar o paciente. Então, tanto esse profissional quanto os profissionais de saúde, sejam os trabalhadores do hospital, do laboratório, seja o enfermeiro, né, qualquer profissional de saúde que vai ter que orientar a coleta de urina. Ele precisa ter a paciência de orientar claramente cada paciente. Então, como é uma coisa muito rotineira para quem orienta, fica fácil falar, por exemplo, eu quero colhe o segundo jato da primeira urina da manhã. Então, para quem fala, quem está acostumado, isso é muito óbvio. Mas, às vezes, para quem escuta, pode não ser tão claro. Então, às vezes, o paciente não tem esse hábito de colher urina tantas vezes e rotineiramente. Então, ele precisa receber essas orientações com calma, por mais que seja uma coisa simples, né? E aí que eu falo, voltando a falar desse profissional que não é da área da saúde, ele tem que ser treinado, porque ele também precisa entender a importância dessa amostra. Ele entendendo a importância da amostra para garantir o meu resultado correto, ele vai conseguir entender que ele precisa dar essas explicações pausadamente, quantas vezes forem necessárias e de forma correta para ter uma boa amostra. Né? Então, essa pessoa tem que orientar tanto o homem quanto a mulher e principalmente os pais, né, com relação às crianças, que são os que vão receber as informações no lugar das crianças, saber que antes de coletar a urina tem que fazer a higienização da vagina ou do pênis para poder colher. Então, tanto homens e mulheres, eles precisam higienizar, depois tem que enxaguar, tem que secar a região genital antes de colher a urina. E o que é o tal jato médio da urina? Então, primeiro a gente orienta, faz um pouquinho de xixi no vaso para depois colher o restante no potinho de urina. Então, isso tem que ser falado minuciosamente, né, até que a pessoa entenda. Então, muitas vezes você pode perguntar, então, sabe como coletar urina? Já fez exame de urina? Então, e aí repete, tem que lavar a vagina ou o pênis antes, tem que secar, tem que fazer um pouquinho de xixi no vaso e colher o restante, né, no potinho de urina. Então, muitas pessoas perguntam, precisa de jejum? Não, para colher urina não precisa de jejum. Mas é óbvio que não pode ter uma alimentação muito rica em gordura, uma coisa muito diferente do habitual para ir colher o exame de urina. Porque isso aí pode dar interferente. Mas, no geral, não tem jejum e a urina ideal é a primeira urina da manhã, que é aquela urina mais concentrada. Ali está guardado todos os elementos que eu vou ver na urina. Né, que foram guardados ali, vamos colocar entre aspas, né, guardados durante a noite. Mas às vezes é aquela urina de urgência, né, de emergência, não foi a primeira urina da manhã. Então a gente pede que concentre essa urina pelo menos de 2 a 4 horas, ou seja, bebe água, vai segurar ali um pouquinho entre 2 a 4 horas para colher a urina, para a gente conseguir então concentrar, então para que os elementos que estão ali apareçam na urina. E tem que orientar também na hora da coleta sobre as possíveis contaminações. Então, se for mulher, por exemplo, tá em idade fértil, ou seja, não está na menopausa, né, não é idosa, a gente tem que lembrar que a menstruação, se a mulher estiver menstruada, a menstruação pode interferir no resultado de urina. Então não é que ela não... O ideal seria, se puder esperar, é não colher o exame de urina menstrual. Mas se não puder esperar, tá com infecção, tá doendo, né, tá sentindo dor, então tem que orientar mais ainda sobre a higienização. Então essa paciente não pode deixar contaminar o sangue, né, não pode deixar a menstruação contaminar a urina. E lembrar, né, diarreia, menstruação, tudo isso pode contaminar e inviabilizar o meu exame. Bom, então, depois da orientação sobre a coleta de urina, a gente entra na fase pré-analítica, ou seja, antes da análise propriamente dita.
Então, essa fase é extremamente importante, ela é essencial, porque é aqui que eu vou garantir o meu resultado. Então, essa fase, ela representa desde a coleta da amostra, o transporte para algum hospital, o laboratório que seja feito à distância, e a preparação. Então, essa urina chega, ela vai ser centrifugada, né? Ou vai deixar ela na geladeira um pouquinho até analisar. Então, tudo isso faz parte da fase pré-analítica do exame de urina. E essa fase ela é essencial para a garantia do meu resultado correto, porque os erros que acontecem na fase pré-analítica, que geralmente são muitos, são eles que comprometem o resultado. Então, nessa fase, a gente começa com a requisição de exame. Então, quem receber essa amostra precisa entender claramente o que o médico quer. Está escrito lá EAS, é só o exame de urina, então é muito comum no laboratório a gente receber EAS mais cultura, já de uma vez. Então, a gente, assim, às vezes o médico ele só pode estar adiantando. EAS é o exame de urina tradicional. Urocultura é o exame que a gente faz de urina, mas para descobrir qual a bactéria que está ali. Então o médico às vezes ele já pede junto, porque se no EAS der positivo, se der bactéria, então já faz urocultura, o pedido já vai estar ali. Né? Mas muitas vezes o médico já sabe que aquele paciente é um paciente de repetição, então já está tendo infecção de urina repetidas vezes, então ele já pede também, junto com o novo exame de urina, essa urocultura. Então quer dizer o seguinte, eu vou fazer o exame de urina e se tiver bactérias naquela urina, a gente faz a urocultura para identificar o tipo de bactéria. Então a requisição do exame é importante, porque o que acontece? No sistema público é muito comum que esse exame de urocultura, tem que tirar check-in para fazer. Não faz em qualquer laboratório, é um exame demorado, pode demorar semanas, né? Tanto para realizar quanto até para fazer mesmo, para soltar o resultado. Então, às vezes precisa do check-in. Então, no local onde eu vou fazer exame de urina, que é praticamente quase todo hospital, né, faz exame de urina, não é o mesmo que faz a urocultura. Então, são locais diferentes. Então, aí a gente tem que separar esses pedidos para não perder um dos pedidos e não deixar que o paciente fique sem os exames. Então, o cadastro do paciente também é importantíssimo. Então, quem for receber o paciente tem que lembrar nome completo, o gênero, a idade, a posição. Tem que perguntar sobre os medicamentos, isso é importantíssimo, porque tem medicamentos que podem alterar o exame de urina, pode colorir a urina de forma diferente e a gente pode... isso pode interferir no meu resultado, pode parecer que é uma doença sem necessariamente ser. Então tem que perguntar o uso se fez atividade física muito intensa, quais os medicamentos está tomando, né, o uso de álcool, né, e a identificação no potinho tem que ser muito bem feita. Bom, aí aqui, então o potinho de urina, o recipiente, ele tem um recipiente próprio para colher urina. Né? Então, e esse potinho geralmente ele é fornecido mesmo pelo laboratório. Então, onde for fazer o exame, pode ir lá pegar o potinho que não tem custo. Então, esse custo é do laboratório. Ah, mas aí, e essa bolsa aqui é uma bolsa coletora, geralmente colhe também de criança ou método também de colher. Então, o paciente está internado, não consegue levantar da cama para colher, então tem sonda e tem as bolsas coletoras de urina para neném, por exemplo. Então, mas é uma população de difícil acesso, nós é que somos a equipe de saúde que vai até o paciente, então a gente colhe a urina lá na casa deles, né? E aí? Ou então o paciente, ou então vocês vão lá só receber essa amostra. Então, vai receber, por exemplo, a amostra de uma família, aí é muito comum até hoje a gente ainda encontrar colhendo em garrafa PET. Então, isso aqui está errado, tem que ter atenção. Porque isso aqui não pode mais, mas ainda acontece de receber amostra de urina em garrafa descartável, garrafa de refrigerante. Então não pode, tem que ser os recipientes próprios. Mas é de difícil acesso, aqui não tem farmácia, né? Não tem como receber esses potinhos. Então a equipe ou quem solicitou, o médico que solicitou, tem que prestar atenção a isso, porque às vezes ele precisa levar o potinho lá para onde ele mora para poder fazer a coleta, que né, não vai ser fácil às vezes encontrar onde ele mora. Então a gente já falou, né, sobre a higienização, evitar esses medicamentos, se possível, evitar os medicamentos antes da coleta de urina. A primeira urina da manhã, que é a melhor, e as informações completas. Então o tempo a que eu colho a urina até levar no laboratório, a gente pede no máximo até 2 horas.
né? E depois disso, se tiver bactéria, elas vão crescer acentuadamente, e isso aí também vai mascarar o resultado, vai dar uma infecção bacteriana, sendo que às vezes não tem. Então, de qualquer forma, se colheu ainda vai demorar 1 hora para levar o resultado, manter na geladeira, sobre refrigeração. E lembrar, então, que eu disse do treinamento de pessoal. Então, mesmo que seja aquela pessoa que não é da área da saúde, mas que vai receber essa amostra, que vai entregar o potinho, que vai fazer o cadastro, então todo mundo precisa passar por um treinamento para saber orientar bem esse paciente e garantir que a amostra seja colhida adequadamente. Bom, então a gente chega na fase de análise. Essa fase de análise, essa sim é feita lá no laboratório. Mas, para quem não é do laboratório, quem não vai fazer a análise de urina, o que precisa entender? Então, essa urina, ela vai passar por esse exame de urina, esse AS, ele engloba 3 fases. O exame físico, quando a gente olha a cor da urina, o aspecto da urina. O exame químico, que é quando a gente usa essa fitinha aqui, que a gente vai olhar como é que é o pH da urina, como é que está a densidade dessa urina. E o exame microscópio. Então, a gente vai olhar mesmo no microscópio e procurar leucócitos, hemácias, bactérias. Então, são 3 fases. Vamos lá. Então, o exame físico, uma das coisas que a gente olha no exame físico é a cor. Né? Há muito tempo atrás ainda fazia exame do odor da urina, né? Caracteriza o cheiro da urina, não faz mais, né? Não analisa mais cheiro de urina. Então a gente vai olhar a cor e o aspecto. Então a cor, o valor de referência para a cor, então tem que estar lá no exame essa cor aqui, ó, amarelo citrino, né? Que é um pigmento de urocromo, então a gente chama de amarelo citrino. Então esse é o valor de referência. Mas a gente pode encontrar urinas muito pálidas, né, que pode ser ou muito escuras, aí pode ser uma variação na hidratação. Então o paciente tomou muita água para colher a urina, ela sai mais clarinha mesmo. Ou aquela urina que o paciente não toma água nenhuma, ela vai sair mais turva. Então tem urinas alaranjadas, que pode ser medicamento, verde azuladas, então as urinas esverdeadas pode ser medicamento, mas também pode ser contaminação por pseudomonas. Então esse tipo de bactérias, ela confere essa coloração azulada, esverdeada à urina. Vermelha, então pode ser que o paciente está perdendo sangue mesmo pela urina, ou pode ser contaminação por menstruação, no caso das mulheres. Urina castanha ou urina escura, urina preta. Então pode ser câncer, pode ser radiação, pode ser um tratamento com radiação, pode ser choque elétrico, pode ser uma perda muito grande de hemácias, de sangue, então faz com que ela fique muito escura. Então isso é muito importante, essa cor de urina muito escura, ela é de urgência, né? E a leitosa é como se fosse branca leitosa, então isso aqui é piúria, é a quantidade de piócitos, então são bactérias, fungos, pode ser também um excesso de lipídio, né? Mas é raro, então geralmente é fungo ou algumas bactérias. O aspecto, então a gente olha, então por exemplo, então essa urina aqui da esquerda, então ela tá mais clarinha, ela é translúcida, essa aqui tá mais opaca, então a gente fala que ela tá com um depósito maior, né? Então o aspecto e depósito a gente olha isso. Então o valor de referência ele tem que ser límpido, o aspecto e o depósito tem que estar ausente. Então no laboratório a gente utiliza a contagem microscópica para a gente fechar essa parte aqui. Mas só de olhar, então por isso que a gente fala no exame físico, só de olhar a gente já consegue diferenciar uma urina mais turva de uma urina mais clara. Então a gente pode classificar em ligeiramente turvo, né? Ligeiramente turvo, que está começando a escurecer e o depósito está escasso, ou seja, o que é o depósito? Então tem presença de células, tem presença de leucócitos, de hemácia, de lipídio, de muco, de cristal, de levedura. Então quanto mais células, mais turvo vai ficar. Então quando a gente fala que a urina ela é turva, né? E aí o depósito pode ser moderado ou intenso, então ela vai ficar mais escura e eu sei que tem um monte dessas células aqui ali dentro. E é o exame microscópico que vai me ensinar, que vai me mostrar que células que são essas. Bom, aí esse foi o exame físico. O exame químico a gente usa essas tirinhas reagentes. Então geralmente a gente tem laboratório que tem essa máquina, essa leitora do exame químico, mas se não tiver, a gente na própria
no próprio pote dessas fitas tem uma escala visual. Então a gente molha essa fita lá no tubo de urina, seca, espera uns 60 segundos e compara a cor da fita que eu estou analisando com as cores padrões. Então o que o exame químico vai analisar? O que essa fitinha traz? Então cada uma daquelas cores, né, cada uma dessas cores do exame da fitinha de urina, ele me traz um parâmetro. Então, por exemplo, eu posso analisar a densidade. Então, densidade, ela tem que ficar entre 1.015 e 1.025. O que ela avalia a densidade? Então, quando eu olhar lá no exame de urina, está escrito densidade, eu vou pensar que avalia a capacidade dos rins de controlar a concentração e a diluição da urina. Então, aqui eu quero saber se eu estou conseguindo concentrar a urina ou se eu estou perdendo muita urina, não está conseguindo controlar. Então, se a densidade estiver muito baixinha, pode ser uma falha renal primária. Se tiver a densidade muito alta, ou seja, ela está concentrada, pode ser aumento de glicemia, a pessoa pode ter tomado um contraste radiológico para fazer um exame, pode ser proteínas, né? Então tem que ficar atento. O pH da urina é um pH ácido, então isso é natural do organismo. O pH da urina ele é ácido exatamente para eliminar bactérias que possam estar ali, né, que possam contaminar essa urina. Então é natural, faz parte do organismo, né? Então ajuda, essa questão das bactérias é só para ajudar no sistema imunológico, né? Então, um pH alcalino, ou seja, um pH muito básico, então pode estar relacionada com uma alimentação com uma alimentação muito alcalina, com alcalose respiratória, pode ser bactérias produtoras de ureases que aumentam o pH da urina, pode ser um cálculo renal, vômitos prolongados ou retenção de urina, ou até mesmo má conservação. Tudo isso vai aumentar o pH da urina. E os pHs muito ácidos, né, abaixo de 6, pode ser acidose respiratória, falta de cálcio, diarreia, infecção por Escherichia coli, alguns analgésicos. Então, no exame químico de urina, a gente já viu que pode medir a densidade, que avalia a capacidade do rim de concentrar a urina. Então, se tiver muito baixa essa densidade, pode ser que o rim não esteja funcionando, né, de forma correta, tem uma falha renal, ou pode ser aumento de glicose, de proteína. O pH é um outro parâmetro analisado pelo exame químico. Então, o pH geralmente ele é ácido, entre 6 e 6,5, até 7 é aceitável. Se tiver muito acima, a gente fala que é um pH alcalino e muito abaixo é um pH bem ácido. Então, isso está relacionado também com essas condições que a gente falou. O nitrito é um outro parâmetro que a gente olha. Tem bactérias que convertem um substrato chamado de nitrato em nitrito. Então, o nitrito tem que ser negativo. Se for positivo, se der positivo lá no exame de urina, então lá no laudo, se tiver escrito nitrito positivo, significa que ali naquela urina a gente tem bactérias que conseguem digerir o nitrato e converter esse nitrato em nitrito. Por isso é que ele apareceu ali. Então, ele indica para mim que tem bactérias naquela urina. Então, especialmente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, só para lembrar, então Escherichia coli é a bactéria que mais aparece na urina. Então, a Escherichia coli, ela é natural do trato intestinal. Então, como está muito próximo do trato urinário, né, no corpo, é muito comum a contaminação de fezes, né, a contaminação da urina com fezes, e aí acaba aparecendo a Escherichia coli na urina. Então, a gente isola principalmente Escherichia coli na urina. Klebsiella pneumoniae também é muito comum, Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias. Então, esse é um grupo de bactérias que, por exemplo, convertem nitrato em nitrito. Então, se tiver nitrito positivo no meu laudo, eu sei, por exemplo, que ali pode ter uma Escherichia coli ou uma Klebsiella pneumoniae. Outro parâmetro olhado no exame químico é a glicose. Então, a glicose também tem que estar ausente, ou seja, não pode aparecer glicose na urina. Se aparecer glicose na urina, pode ser o início de uma diabetes ou uma falha na reabsorção dos túbulos, né? Uma reabsorção tubular. Então, por isso é que está perdendo a glicose na urina. Então, pacientes que têm diabetes, por isso é que é importante aquela informação lá no início, na fase de pré-análise, porque o paciente pode relatar que ele é diabético.
Então, aí aparecer glicose na urina é lógico para aquele paciente, ele tem diabetes, então ele vai perder glicose mesmo na urina. Mas às vezes o paciente nem sabe que tem. Então é comum, a gente, aqui por exemplo, ajuda no diagnóstico da diabetes. Por isso que eu falei que o exame de urina ele é tão importante para auxiliar no diagnóstico de doenças. Então eu não vou fechar o diagnóstico, eu não vou falar que ele tem diabetes, mas auxilia, já é um norte, né? É um achado muito importante que precisa ser relatado. Então, outro parâmetro avaliado no exame químico são as cetonas, os corpos cetônicos. Também não tem que aparecer corpos cetônicos no exame químico. Se aparecer, pode ser um jejum muito prolongado, pode ser anorexia, ou pode ser cetoacidose diabéticas, né? O diabético também ele tem uma queda de glicose acentuada às vezes, e isso aqui também pode aumentar os corpos cetônicos, né? Pode ser algum problema no fígado, pode ser diabetes também, pode ser exercício físico muito intenso, uso de vitamina C e alguns medicamentos. Então, ficar atento se aparecer corpos cetônicos no laudo de urina. A gente solta por cruzes, né? Então, 2 cruzes, 3 cruzes, e aí a gente tem que ficar atento. Então, de 3 a 4 cruzes, eu já posso pensar se foi um jejum muito prolongado, se esse paciente teve anorexia, se está tendo acidose diabética, né? Outro parâmetro analisado são as proteínas. Então, como é comum a perda de proteínas na urina em pequena quantidade, a gente fala que o valor de referência é menor que 30. Então, até 30 é considerado normal. Acima disso é que pode ser também exercício físico muito intenso antes da coleta de urina, desidratação, estresse, a própria infecção, a própria bactérias presentes na urina, doenças autoimunes, doença no glomérulo renal, ou seja, não está filtrando corretamente, lesão nos rins por causa da diabetes também, e reabsorção tubular deficiente. Então pode ser problema na filtração dos glomérulos e na reabsorção dos túbulos, né? E também essas outras questões. Então, as proteínas a gente pode soltar por cruzes ou por miligramas por decilitro. Então, se lá no laudo tiver 100 miligramas de proteína, então já tem que pensar que o paciente está perdendo proteína na urina e tem algum sentido, né? Tem que investigar por quê. Urobilinogênio também a gente analisa, é um parâmetro do exame químico, ele tem que dar menor que 1%. Então, o aumento de urobilinogênio está associado a algumas doenças do fígado, algumas doenças hemolíticas e doenças hemolíticas, alguma anemia hemolítica. E a diminuição pode ser obstrução do ducto biliar também. Então, é muito comum a formação das hemácias, as hemácias, né, que estão no sangue, elas vivem mais ou menos 120 dias na circulação e naturalmente elas morrem, né? E os produtos dessa hemácia, os constituintes dessas hemácias, da hemoglobina que está dentro dela, eles são lançados na circulação e eles podem ser reabsorvidos. Então, se tiver uma hemólise muito acentuada, pode ser que tenha muito ferro na circulação e isso também pode contribuir para o aparecimento do urobilinogênio na urina. A bilirrubina é o mesmo raciocínio, né? Então a bilirrubina também tem que estar ausente na urina e se tiver aumentada pode ser uma doença hepática ou uma doença biliar, então não está reabsorvendo, né? Não está reabsorvendo a bile, né? Então ela está saindo na urina, pode ser uma neoplasia, pode ser uma hemólise acentuada, então o paciente tem uma anemia hemolítica. Como eu disse também, os componentes das hemácias, né, do grupo M da hemoglobina, eles estão sendo perdidos pela urina. Então é comum também o aumento da bilirrubina em recém-nascidos ou na icterícia, né? Algum processo que está levando à icterícia do paciente faz com que apareça, então, bilirrubina na urina. Outro parâmetro que a gente olha no exame químico é o sangue, né? A presença de sangue ou de hemoglobina. Então a gente fala que sangue na urina é chamado de hematúria. Então, pode ser doença do trato urinário, pode ser uma doença genital, pode ser uma infecção, uma neoplasia, uma doença inflamatória. E hemoglobinúria, ou seja, no interior das hemácias, a gente tem um pigmento chamado de hemoglobina, que é uma proteína. Então, é a hemoglobina que se liga ao oxigênio e consegue transportar pelo organismo, né? Então, essa hemoglobina também pode ser que as hemácias, elas estão intactas, mas esse conteúdo de hemoglobina, ele está deficiente, ele está muito acentuado por causa de algum tipo de anemia. Então isso também faz aparecer
sangue na urina, né? A hemoglobina na urina. E a gente tem que ter cuidado, mais uma vez, com a menstruação. Eu estou analisando sangue na urina, então eu posso ter alguma doença ali nos túbulos renais, uma doença na área genital, alguma coisa que está fazendo com que eu perca sangue na urina. Mas aí eu não posso confundir com menstruação, né? Então a paciente tem que ser bem orientada para não deixar contaminar a amostra. Bom, aí a gente chega no exame microscópico. Então esse foi o exame químico e aí a gente faz o exame microscópico. Então a gente pega a urina e a gente centrifuga. Por isso é que é chamado elementos anormais e sedimentoscopia. Então a gente centrifuga a urina, então os constituintes vão ficar aqui embaixo do tubo. Então a gente despreza esse sobrenadante, homogeneiza o que restou e é isso aqui que a gente vai olhar no microscópio. E lembrar sempre homogeneizar bem a urina. Então, às vezes a urina fica paradinha ali até a gente analisar no laboratório e aí a gente pode perder, então, alguns constituintes se a gente não homogeneizar adequadamente. E depois que centrifugou, eu também tenho que homogeneizar para ressuspender isso que foi parar aqui no fundo, esse restinho, esse sedimento que está aqui no fundo. Então, ele tem que ressuspender, remisturar, homogeneizar para eu conseguir fazer uma boa leitura. Então, no microscópio, a gente faz a contagem nesse dispositivo chamado câmara de Neubauer. E o que a gente vai ver? Então, a gente vai ver na urina leucócitos. Então, lembrando, os leucócitos são as células de defesa do organismo, eles estão lá no sangue, né? Então, eles é que fazem a defesa contra diversos micro-organismos, danos teciduais de diversas formas, né? É comum o aparecimento de alguns leucócitos na urina. Então, a gente fala que até 10.000 leucócitos por ml é comum aparecer. O que não pode é mais do que isso. Então, 20.000 leucócitos, 50.000 leucócitos, 100.000, 300, 1 milhão de leucócitos. Então, se os leucócitos estão aumentados, está indicando, por exemplo, que ali tem uma infecção bacteriana, tem alguma coisa errada ali na urina que está fazendo aumentar o número de leucócitos. Né? As hemácias, a mesma coisa. Então, as hemácias são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. Né? Então, hemácias é comum também aparecer até 10.000 hemácias por ml na urina. Não pode muitas hemácias. Então, se aparecer mais que isso, pode ser um processo hemorrágico, pode ser uma anemia hemolítica, pode ser tá acontecendo uma perda de sangue e a gente tem que investigar. Como eu disse, nas infecções, na contaminação com menstruação, também vai aparecer essas mesmas hemácias lá no microscópio. Então, como é que a gente vai saber se o paciente está tendo uma hemorragia, uma anemia hemolítica ou se foi menstruação? Então, por isso que é muito importante as informações. Pode aparecer também no exame microscópico as células. Então, células são de descamação normal. Então, células velhas, elas vão descamar mesmo e aparecer na urina. Então, tem laboratórios que nem consideram valor de referência para células, porque pode aparecer até muitas células e não estarem relacionadas com nenhum problema nos túbulos renais. Só que, assim, eu ainda considero até 10.000 células, né, como valor de referência, e acima disso a gente tem que fazer uma investigação. Pode ser uma descamação normal, pode ser uma paciente gestante, que aparece muitas células na urina. Mas aí pode ser também uma lesão do epitélio, por exemplo, por um processo inflamatório ou por uma doença renal, né? E aí tem que investigar. Geralmente tem significados clínicos se aparecer cilindros juntos. Então, o que são cilindros? Então, esses cilindros, eles são formados, são mucoproteínas, e eles são formados lá nos túbulos renais. Então, a passagem pelos túbulos renais pode servir de molde para formar esses cilindros. Então, eles vão variar de tamanho, de diâmetro e de componentes. Então, cilindros hialinos, eles são bem transparentes mesmo, é até comum aparecer um ou dois na circulação, não está relacionado com alguma patologia. Mas outros cilindros, que a gente chama hemáticos, leucocitários, epiteliais, granulosos ou cilindros sérios, esses aqui sim estão relacionados, por exemplo, com doença tubular renal. Então, lá no laudo, se aparecer cilindro hemático, cilindro leucocitário, então isso chama atenção. Pode estar acontecendo alguma lesão, por exemplo, nos túbulos renais, tem que investigar. Os cristais também podem aparecer na urina, a gente chama cristal de urina. Então é muito comum aparecer cristais de fosfato amorfo, de urato amorfo ou cristal de oxalato de cálcio, que são esses aqui.
Então eles são muito frequentes e geralmente não têm significado clínico. Então uma dieta muito ácida, com alimentos muito ácidos, a própria postura, atividade física, ou ficar sentada muito tempo, então tudo isso contribui para o aparecimento desses cristais. Então outros cristais têm mais importância clínica. Então as sulfas, que são cristais de medicamento, cristal de cistina, então se aparecer chama atenção, né? Tem que investigar. Outra coisa que a gente pode ver na urina é muco. O muco é normal, então o muco faz parte, por exemplo, da vagina, né, das mulheres, né? Para manter a lubrificação da vagina. Então é muito comum aparecer muco na urina, só que tem que aparecer pouca quantidade, poucos filamentos de muco. Quando tem muitos filamentos de muco, igual tem nessa foto, isso é contaminação com a flora vaginal, né? Com o muco da vagina. Então isso prejudica a análise do exame. Então isso é mais um ponto importante sobre a questão da orientação para higienizar direitinho a vagina e não deixar aparecer tanto muco no exame de urina. Flora bacteriana. Então flora bacteriana a gente vai colocar se está ausente, se está presente. Então pode até ter flora ausente, mas geralmente a flora bacteriana é discreta. Tem um pouquinho de bactéria na urina, é comum. O que não pode estar acentuado igual nessa foto. Aqui tem muitas bactérias. Então esses bastõezinhos aqui todos são bactérias. Então a gente fala flora bacteriana moderada ou flora bacteriana acentuada. Então, ou seja, tem flora bacteriana, tem bactéria na urina, isso indica infecção de urina. Pode aparecer tricomonas na urina, né, que são parasitas. Então pode acontecer, a gente tem que relatar a presença de tricomonas, tem que relatar a presença de parasitas. E a questão dos espermatozoides. Então, pode aparecer espermatozoide na urina. Então, isso aqui é uma coisa que chama atenção, mas é complicado. Porque o espermatozoide não é liberado no laudo. Então, por exemplo, então as mulheres, por exemplo, as adultas, têm relação sexual e é comum, então, ficar espermatozoide ali contaminando a urina. Então, na hora de coletar. Então, alguma coisa aconteceu, mesmo que ela tenha feito higienização, pode acontecer de um ou outro espermatozoide aparecer na urina, porque o espermatozoide pode ficar nela até semanas, né? Então, a gente não relata. Mas e aí uma criança? Então, por exemplo, uma menina de 10 anos vai fazer um exame de urina e aparece espermatozoide na urina, mesmo que essa criança tenha 9, 10 anos de idade, eu não posso relatar. Então, no laboratório, a gente não relata a presença de espermatozoides na urina. Mas qual que é a conduta do profissional? Então, ele tem que urgente passar isso para o médico. Então, se ele vê espermatozoide na urina de uma criança, então aquela menina pode ter sido estuprada, ter sido vítima de estupro, né? E isso daqui, então, é um achado que o pessoal do laboratório que está fazendo o exame pode encontrar, isso é muito importante. Então, tem que procurar o médico, relatar, procurar a equipe, conversar com o pai, no caso a mãe, se estiver acompanhando melhor, né? Tentar procurar assistente social para tentar conversar com essa menina. Então, é uma coisa que a gente vai relatar, mas não no laudo. Né? Bom, e aí... Desculpa. Nós chegamos, então, no laudo. Então, o que a gente vê? No laudo, a gente vai ver, então, exame físico e químico. A gente vai ter o volume, vai ter a cor, por exemplo. Então, eu disse que é amarelo citrino. Então, pode ter variações. Então, o amarelo aí, acastanhada, avermelhada, esverdeada. Então, pode ser contaminação com sangue, pode ser bactéria. Então, uma urina leitosa, por exemplo. Pode ser piúria, pode ser fungo. Pode ser, por exemplo... medicamento pode ser pseudomonas, que faz a cor da urina ficar esverdeada. Então aí elas vão aparecer aqui. Então o ideal é que seja amarelo citrino. O aspecto e depósito, igual a gente falou, tem que estar aspecto límpido, depósito ausente, ou seja, não pode ter células ali. Então a gente classifica como límpido, que é o ideal, mas pode ser ligeiramente turvo ou turvo. Então é aquela coloração mais escura. Então, se tiver ligeiramente turvo ou turvo, então já me indica que tem células ali, que pode ter contaminantes ali. Então, o depósito, a gente fala, tem que estar escasso, depósito escasso, esse é o ideal. Aliás, ausente é o ideal, né? É o valor de referência. Mas ele pode estar escasso, quer dizer, eu tenho poucas células, tem alguns contaminantes ali.
mas pode ser depósito moderado ou intenso. Então, se tiver escrito lá depósito moderado ou depósito intenso, então pode ser que ali tenha muitas bactérias, ou tenha leucócitos, ou tenha hemácias, ou tenha cilindros. Então, aí a gente vai ver, então, confirmar pelo resultado do exame microscópico. Então, a gente analisa a densidade, ela tem que estar entre 1015 e 1025. Como eu disse, se tiver uma densidade muito baixinha, pode ser algum problema renal, né? Pode ter algum problema na concentração da urina. O pH ele tem que ser ácido, então o pH também pode variar. Então, se aparecer um pH mais do que 7, ou um pH menos do que 5, por exemplo, então também tem alguma coisa ali na urina que está alterando esse pH. O nitrito, que como eu disse, o valor de referência para nitrito ele tem que ser negativo. Se tiver nitrito positivo, então me indica que tem bactérias nessa urina que convertem nitrato em nitrito, por isso é que eles aparecem. Então pode ser Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, que são bactérias muito comuns de aparecer na urina. Então isso aqui é um indicativo forte de infecção bacteriana. Né? As proteínas, como eu disse, elas têm que ser, valor de referência é menor do que 30 mg por decilitro, porque é comum aparecer traços de proteína na urina. Então, as proteínas. Então, no laudo, a gente também vai ver escrito lá proteínas. Então, as proteínas, valor de referência é menor que 30 mg por decilitro, porque, como eu disse, é comum aparecer traços de proteína na urina. Quando elas estão aumentadas, aí aparece, por exemplo, pode aparecer 100 mg, 300 mg de proteína ou em cruzes, 2 cruzes, 3 cruzes, e aí a gente tem que pensar o que pode estar acontecendo para liberar essa proteína na urina. Glicose também tem que estar ausente, valor de referência para glicose é ausente, ou seja, não tem glicose na urina. Então ele pode estar positivo e a gente libera, deixa eu só voltar aqui, então glicose, corpos cetônicos, urobilinogênio, é comum, menor que 1 mg por decilitro, que também pode aparecer traços, e a bilirrubina. Então, esses também tem que estar ausentes. Então, a gente libera também por cruzes, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Então, apareceu glicose na urina, pode ser de início de diabetes, né? Ou se o paciente já é diabético, é comum aparecer. Mas se ele estiver começando, ele não tem diagnóstico ainda, pode ser um ótimo indicador, né, da doença. Então, corpos cetônicos pode ser uma anorexia, um jejum muito prolongado, ou também pode ser uma falha, né, tubular. As bilirrubinas, por exemplo, ou sangue na urina também pode aparecer, que a gente também solta em cruzes, né? Pode estar tendo uma anemia acentuada, uma hemólise, uma perda de sangue, né, por algum motivo. Também o médico tem que investigar. E no exame microscópico, a gente analisa leucócitos, então valor de referência menor do que 10.000, hemácias, valor de referência também menor que 10.000 e as células epiteliais também menor que 10.000 por ml. Esses valores de referência podem mudar de um laboratório para o outro, de um local para o outro, né? Não tem problema, desde que esteja dentro de um padrão, né? Mas, por exemplo, o aparecimento de 100.000 leucócitos, 100.000 hemácias, então isso não é comum. Então, se tem muitos leucócitos, então leucócitos aumenta muito em infecções, então especialmente infecções bacterianas. Então, as hemácias pode estar tendo um processo hemorrágico, pode ter uma lesão tubular mesmo, uma lesão renal, uma lesão nos glomérulos, ou pode estar tendo uma hemorragia acentuada que vai aparecer hemácias na urina. E as células epiteliais, como eu disse, é de descamação normal do epitélio, mas pode ser alguma lesão epitelial que vai aumentar essas células. Cilindro é importante, então pode aparecer até 1.750 mais ou menos por ml. Então eu falei daqueles cilindros hialinos, 1 ou 2, 3 a gente pode achar. E lá no laboratório a gente faz uma conversão para chegar a esse resultado aqui. Outros cilindros são importantes, também indica lesão renal. Muco, como eu disse, a gente solta também a presença em cruzes, né? Eles têm que estar ausentes. Então, muito muco pode indicar aí uma contaminação com flora vaginal, né? Talvez falta de higienização na hora de colher a amostra. Cristais também, pode aparecer cristal de oxalato, cristal de fosfato amorfo, então isso aí é comum aparecer até por questão de postura, mas outros cristais também tem que prestar atenção. E a flora bacteriana, a gente solta muco e cristais por cruzes e a gente ainda tem flora bacteriana, então a gente solta discreta, moderada ou acentuada. Então a partir daqui desse laudo o médico vai
estabelecer, né, se ele vai pedir outros exames para confirmar, por exemplo, uma infecção mesmo de urina, né, ou outros exames para confirmar uma doença hepática, uma doença renal, ou se ele suspeitar de uma hemólise, uma hemorragia, pode ter uma anemia hemolítica. Então, o exame de urina ele pode auxiliar muito no diagnóstico de doenças. E para os profissionais de saúde que vão ter que ajudar, orientar sobre a coleta, receber essa amostra, às vezes realizar o exame, muitas vezes ajudar o laudo, às vezes o laudo chega para esse profissional de saúde, então por isso que é importante a gente saber cada analito, o que representa e pensar que pode ter, o exame de urina é um exame que oferece muitos interferentes, pode ter muitos interferentes, né, de atividade física, de medicamento, né, de postura, pode ter contaminação com menstruação, por exemplo, mas pode ser uma lesão renal, uma anemia, né, e as infecções bacterianas e as infecções de urina que são muito comuns, né? Bom, e aí se o médico se deu infecção de urina no exame de AS, ou seja, tem bactérias ali naquela urina, o médico, como eu disse, ele pode solicitar a urocultura, que é a cultura de urina. Então, ele identifica qual a bactéria que está ali. Então, aqui faz o diagnóstico da infecção urinária. Então, aqui eu consigo fechar, né? Então, essa urina tem tal tipo de bactéria. Então, aqui eu consigo identificar cistite, pielonefrite, eu consigo diagnosticar essas doenças. E o antibiograma é um exame que permite identificar o antibiótico mais adequado para o tratamento da infecção apresentada pelo paciente. Então, ele faz um EAS, é o primeiro exame, que é o exame de urina básico. Então, é detectado que ali tem bactéria, ali tem uma infecção de urina, né? E aí, então, o médico pode pedir uma urocultura para saber qual a bactéria que está ali contaminando. Né? Depois de encontrada essa bactéria, aí pode ser feito um antibiograma para determinar qual antibiótico é mais propício para aquele tratamento. Então, esse deveria ser o diagnóstico completo. Então, assim a gente evitava o uso indiscriminado de antibióticos em larga escala e aí evitaria, então, a resistência a antibióticos. Então, o paciente está com infecção de urina, ele já vai para o pronto-socorro e já sai ali com o antibiótico para tomar. Então, lógico, porque dói, então demora, o resultado de urocultura antibiograma, principalmente no SUS, pode levar até um mês para ficar pronto, né, locais de difícil acesso, então é por isso que às vezes o médico acaba optando por tratar, né, com um antibiótico de amplo, né, que trata a maioria das bactérias que podem infectar a urina, do que esperar os resultados desse exame. Mas esse aqui deveria ser o certo, o caminho certo, para a gente evitar a resistência por esses antibióticos. E lembrar, olha só, alguns medicamentos que podem dar falso positivo na urina. Falso positivo, ou seja, a gente achar que tem alguma alteração na urina. Então, o captopril, que é muito utilizado, pode aumentar os corpos cetônicos. O ciprofloxacino ou outros antibióticos, as sulfas, pode aumentar as proteínas. Um falso negativo pode ser encontrado também, pode ser o cipro, o captopril, vitamina C, ele pode diminuir, por exemplo, a glicose. Então, o paciente ele tem uma quantidade grande de glicose na urina, ele está começando com uma diabetes, por exemplo, mas por ele estar tomando esses medicamentos, essa glicose não aparece. Né? Antimaláricos, por exemplo, pode aumentar a liberação da hemoglobina na urina, né? Do sangue na urina. Bom, então para fechar, a gente vê que o EAS ele é um exame que tem muito potencial no auxílio ao diagnóstico dos problemas urinários. Mas ele sozinho ele é muito inespecífico, então não deve fechar nenhum diagnóstico. Então, a partir de um exame de urina, outros exames devem ser solicitados para identificar a bactéria, para a gente fechar mesmo o diagnóstico de uma doença tubular, de algum problema renal, alguma lesão hepática, qualquer coisa que possa estar acontecendo. Mas o EAS é sim um exame muito solicitado e vai continuar sendo solicitado devido ao grande potencial que ele tem para auxiliar no diagnóstico das doenças, especialmente infecção de urina.